Let us turn to Genesis chapter 26. Vamos abrir em Gênesis capítulo 26. Verse 1, There was a famine in the land beside the first famine that was in the days of Abraham. And Isaac went to Abimelech, king of the Philistines, in Gerar. Gênesis capítulo 26, versículo 1. Sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque. Then the Lord appeared to him and said, Do not go down to Egypt. Live in the land which I shall tell you. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Dwell in this land, and I will be with you and bless you. For to you and your descendants I give all these lands, and I will perform the oath which I swore to Abraham your father. Habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. I will make your descendants multiply as the stars of heaven. I will give to your descendants all these lands, and in your seed all the nations of the earth shall be blessed, because Abraham obeyed my voice and kept my charge, my commandments, my statute, and my laws. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Verse 12. Versículo 12. Then Isaac sowed in that land and reaped in the same year 100-fold, and the Lord blessed him. Semeou Isaque, no versículo 12, semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. The man began to prosper and continued prospering until he became very prosperous. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. For he had possessions of flocks and possessions of herds and a great number of servants, so the Philistines envied him. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Now the Philistine had stopped up all the well which his father's servant had dug in the days of Abraham his father, and they had filled them with earth. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. And Abimelech said to Isaac, Go away from us, for you are much mightier than we. Disse Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Then Isaac departed from there and pitched his tent in the valley of Gerar and dwelt there. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. I think these are the verses just for the moment. Serão os versículos que nós leremos por enquanto. I think last night we have learned the story of Bathsheba from the life of Abraham. Eu creio que ontem à noite nós aprendemos a respeito de Berseba a partir da vida de Abraão. You remember how Holy Spirit tried to define Bathsheba for us. Você se lembra como o Espírito Santo de fato procurou definir Berseba para nós? From Dan to Bathsheba. De Dan a Berseba. And the first time the word appeared, we will know that someone was getting lost in that area. E nós vimos que a primeira vez que essa palavra aparece, também acontece de alguém estar perdido ali. And remember how Hagar and his son were driven out from the house of Abraham. E nós revimos como Agar e seu filho Ismael foram expulsos da casa de Abraão. So they got lost in the wilderness of Bathsheba. E se perderam no deserto de Berseba. But then you do not know where is Bathsheba. Mas então você não sabe onde é que fica Berseba. So then we have the story about Bathsheba. Aí nós temos aquela história a respeito de Berseba. Now remember how the world came to Abraham. Então vocês se lembram como o mundo veio até Abraão. Because they discovered the presence of God was with Abraham. Porque eles descobriram que a presença de Deus era com Abraão. So because of that presence which has recreated fear
in these worldly people. E foi esta presença de Deus que criou um temor naquelas pessoas terrenas. And somehow they don't feel the sense of security. E de alguma forma eles não se sentiam seguros. So now they came to Abraham. They want to have a covenant with Abraham. Então vieram até Abraão para poder estabelecer com ele uma aliança. Now, through the covenant, an invisible wall will be built between the world and Abraham. Então, por meio daquela aliança, uma parede invisível seria criada entre eles e Abraão. So that's the exact moment Abraham has waiting for. E era exatamente por este momento que Abraão aguardava. Because Abraham knew very well Que Abraão sabia muito for bem, Abraham to live in that part of the world para que ele pudesse viver naquela parte do mundo, is just like a lily among the thorns. seria exatamente como um lírio entre os espinhos. Now, you won't be surprised if the lily is hurt by the thorn. Não é de se admirar que o lírio seja, de fato, ofendido por um espinho. It will become miracle if somehow the thorn is hurt by the lily. Mas seria um milagre se um espinho fosse ferido por um lírio. So, thank the Lord. Finally, you see, somehow now there is a suggestion that has a war between you and me. E graças ao Senhor houve aquela sugestão para que fosse criada então aquela parede, aquele muro entre mim e ti. From the historical record, Do registro histórico, we knew that what happened to the people of Philistines. nós sabemos o que já havia acontecido com os filisteus. Yes, they talk about righteousness, Sim, eles falavam a respeito de justiça, but sometimes they did something just the opposite. mas algumas vezes eles faziam exatamente o oposto. That's exactly what happened to this world. É exatamente que o mundo é. This world is full of slogans, Esse mundo é cheio de slogans. wonderful slogans, São slogans maravilhosos, but unfortunately, mas infelizmente now you know the reality. você sabe qual é a realidade. So, brothers and sisters, then when they came and tried to make covenant with Abraham, Então, quando eles vieram para fazer aquela aliança com Abraão, of course you need some sacrifice. claro que era necessário algum sacrifício. And that's why you have an oath there, oath. É por isso que teve aquele voto ali. But also Aquele juramento. they dig a well. E aí, então, eles cavaram aquele poço. And that's called well of oath. E ali é chamado o Poço do Juramento, So it means Beersheba. que significa Beer-seba. Beer means the well. Ber significa poço. Sheba has two meanings. Seba tem dois One significados. means seven, Um significa 7, another one means the oath. o outro significado significa juramento. So now, first time we know how to define a place called Beersheba. Então agora pela primeira vez nós sabemos como definir aquele lugar que é chamado Berseba. Today, if you visit that area, Hoje, se você visitar aquela área, you do find a tell called Tel Beersheba. você vai encontrar ali um Arqueológico sítio Tel. arqueológico que é chamado de Tel Berseba. And in that ancient city, at the gate, you find a well. Naquela cidade muito antiga, ali às portas da cidade, você vai encontrar um poço. Now that well is about 70 meters deep. Aquele poço tem cerca de 70 metros de profundidade. Now, yesterday we already mentioned, Ontem nós já mencionamos. in the Wadi or in Negev, Ali no Negev, ou naqueles wadis, during the summertime, there was no rain whatsoever. durante o verão não há uma gota de chuva. So you find many dry riverbed called wadis. Você vai encontrar então muitos leitos de rio seco, que aqui são chamados But de during wadi. the winter, Mas durante o inverno, when there is a heavy rain, quando há uma chuva torrencial, so all of a sudden this wadi filled with water. repentinamente aqueles wadis eles se enchem de água. Then immediately you find flood everywhere. Imediatamente então você tem uma enchente em Now, todos os outwardly lugares. speaking, there's something bad done to the Negev. De alguma forma, de maneira externa, você acha que é algo ruim que aconteceu no Negev. But just because of the heavy rain, Mas por causa daquela chuva torrencial, now during the rain durante a chuva or after the rain, ou após a chuva, somehow the rainwater penetrating into the soil, de alguma forma aquela água da chuva, ela penetra no solo, creating a layer of fresh
water. e cria ali uma camada de água doce, água fresca. So that's how you find the fresh water, the spring or lower spring in that area. É assim que você encontra aquelas fontes de baixo naquela área tão árida. So after the flood, Então, após aquela enchente, you find many people in that land busy trying to digging the well. você vai encontrar muitas pessoas ali ocupadas em escavar poços. Of course, if you are really near the wadi, Se você estiver muito próximo àquele wadi, now because the wadi, I mentioned that the water enter into the soil there. pelo fato de estar mencionado que a água penetra no solo ali, So you for sure that somehow underground there's a layer there you will find fresh water. então certamente no subsolo vai haver uma camada de água ali. So by this way you find a well here and well there. Por isso você vai achar um poço aqui, outro poço So acolá. by this way people are able to draw the fresh water from the well. E dessa forma as pessoas conseguem tirar a água daqueles poços. But unfortunately, Mas when the infelizmente, flood come again, quando vem aquela enchente, it wipe out all the wells. vai destruir todos aqueles poços. So now you understand. Então você compreende For a agora, well to last long, para que um poço pudesse ter uma longa duração, somehow that well has to be in high place. de alguma forma aquele poço deveria ser cavado num lugar alto. On the one hand, you are able to reach that level of fresh water. Por um lado, você tem que chegar lá onde está aquela água doce. But on the água other fresca. hand, in some way, the place is higher than the waterbed, than the wadi. Mas por outro lado, a boca do poço tem que estar acima do nível do wadi. So even when another flood come, it will not wipe the well away. Dessa forma, quando viesse uma próxima enchente, nunca destruiria aquele poço. So that's why today, even in the so-called Tel Beersheba, É por isso que até hoje, naquele sítio arqueológico que é chamado de Tel Berseba, now you find a well which is about 70 meters deep. você encontrará ali um poço com cerca de 70 metros de Now you profundidade. can imagine that water level is almost in the level of wadi. Você pode imaginar que o nível daquela água está aproximadamente o mesmo nível do que o wadi. But now, because it's in the level place, Pelo fato de estar num nível mais alto, so that's why today archaeologists is able to tell us, to show us a well, which is indeed very, very deep. é por isso que hoje os arqueólogos podem então nos mostrar aquele poço que de fato é muito profundo. Of course, we know that may or may not be the well Abraham dug. De fato, esse pode ser ou não o poço que Abraão escavou. But indeed, this is a wonderful illustration. Mas de fato é uma ilustração maravilhosa. Then we were told that how Abraham tried to plant a tamarisk tree. Também nós lemos como Abraão então plantou aquelas tamargueiras. So thank the Lord. Então, graças ao Senhor. Now, this place called Beersheba was born. Então, dessa forma, esse lugar que é chamado Berseba nasceu. Then the story of Isaac. Aí então temos a história de Isaac. And then you remember how Abraham came back from Jerusalem. Então você se lembra como Abraão retornou de Jerusalém And we were told that Abraham dwelled in Beersheba. e nos é dito que Abraão habitou ou fixou residência em Berseba. So in the generation of Abraham, indeed, from Dan to Beersheba. Então na geração de Abraão, de fato, foi de Dan até Berseba. But now we come to the life of Isaac. E chegamos então à vida de Isaac. It's another generation. É uma outra geração. Now it is true that Abraham dwelled in Beersheba. É verdade que de fato Abraão habitou em Berseba, But that doesn't guarantee that the son will do the same. mas não há garantias que o filho faria o mesmo. You see, you can never pass on the revelation you receive to your son or to your daughter. That's impossible. É impossível você passar a sua revelação para seu filho ou para sua filha. God has children. God has no grandchildren. Deus só tem filho, Deus não tem neto. Everyone should be born of God. Todos nós temos que ser nascidos de Deus. So if Abraham learned to live in Beersheba, Se Abraão de fato aprendeu a viver em so Berseba, somehow God has to do something new in the life of Isaac. Deus tem que fazer algo novo na vida de Isaac. Now, if we talk about rough history, Se nós falamos a respeito da história das rochas, now we can be sure from the Bible record, que segundo o registro bíblico, Abraham plus Isaac, also plus Jacob,
é que se você tomar Abraão, Isaque e Jacó, if you take 3 generations together, se você reunir essas 3 gerações, now we are able to say in a very safe way, they almost 3 generations lived in the area of Beersheba about more than 1 century. nós podemos dizer com uma certeza muito alta de que essas 3 gerações viveram em Berseba por cerca The de 100 story anos. of Abraham starts from the central land of the Canaan. A história de Abraão se inicia com a região central da terra. From geographical center from Dan to Beersheba. Então, do centro geográfico e de Dan até Berseba. But somehow the center of gravity is toward the south. Mas de alguma forma o centro de gravidade fica mais em direção ao sul. The more Abraham matured, Quanto mais Abraão se amadurecia, the more you discover they are able to live in the south, to cope with the situation in the south. mais você observa que ele tinha mais condições de lidar com aquelas situações do sul. But that's exactly according to the design from Dan to Beersheba. E isso aconteceu exatamente segundo aquele planejamento de Dan a Berseba. From Dan to Beersheba is not only give us the domain of the whole land. Porque ao falarmos de Dan a Berseba, não apenas fala do domínio da terra, It's also showing us the direction of growth. mas também nos indica a direção do processo de The crescimento. further south they travel, Quanto mais ao sul viajassem, the more mature they become. mais maduros se tornavam, The deeper they will become. mais profundos se tornavam. It was true with Abraham, Isso foi verdadeiro para Abraão, also with Isaac, também para Isaque, also with Jacob. mas também para com Jacó. And God is God of Abraham, Isaac, and Jacob. E Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. So what is the common feature among these 3 generations? Qual era a característica comum entre essas 3 What gerações? kind of common key they share together? Que chave comum eles compartilham? Thank God. Graças ao And you Senhor. find that Beersheba is that the key. Você descobre que Berseba é essa You chave. see, brothers? Vocês But don't percebem, irmãos? forget, Não se esqueçam. if you study the story of how Isaac, married to Rebekah. Você se lembra então daquela história de como Isaac casou-se com Rebeca? Now you know the story. Você conhece a história? And the servant of Abraham, E o servo de Abraão, starting from Beersheba. ele saiu a partir de Berseba. Now in Beersheba you find many wells. Em Berseba você encontra muitos poços. And then you remember the story how the servant of Abraham now went long way going to Padan Aram. E você se lembra que aquele servo de Abraão viajou uma longa distância até alcançar Padã Arã. So from today's, let me put it this way. From today's southern part of Israel, Então hoje daquela região mais ao sul de Israel, and then the servant traveled all the way through the Transjordan mountain range, então aquele servo ele teve de viajar ao longo daquela cordilheira Transjordânia. and crossing the Euphrates River, Ele tinha que cruzar o rio Eufrates travel north. e viajar ao norte. Now that Aram is called Padan Aram. Aquela região é chamada de Padã Arã, Now in today's Turkey, que de fato é a Turquia de hoje, southern borderline of today's Turkey. que é a linha do sul da Turquia de hoje. Now there where the Haran is. É ali que está Arã. Now Haran is the place, Arã é o local, but Padan Aram is the area. Padã Arã é a região. So now you can see how Abraham traveled a long distance Então você vê como aquele servo de Abraão viajou uma distância muito longa, with camels. usando camelos. But now when he arrived in the destiny, Quando ele chega ao seu destino, and then he discovered he was beside a well. ele descobre então que está ao lado de um poço. Do you see the 2 points here? Você percebe esses 2 pontos One aqui? is beyond the Euphrates, Um desses pontos está além do and Eufrates, here you have Beersheba, e aqui você tem Berseba. and there you have the destiny. E ali você tem um destino. So now if you want to find Rebecca, Se você agora quer achar a Rebeca, now besides some well in Beersheba, you found Isaac. então, ao lado de um poço ali em Berseba, você vai ter Isaque. Now we know that the servant is supposed to get the other half for Isaac. E nós sabíamos que aquele servo tinha que encontrar a cara metade de Isaque. Now, brothers, how this could be? Como é que isso poderia acontecer? Now, God actually is the only matchmaker. O nosso Senhor é o único casamenteiro que But existe. when God met some couple,
Quando o Senhor une um casal, He has His own way. Ele tem a sua maneira de fazer Think isso. about it. Pense nisso. From Beersheba all the way to beyond the Euphrates. Então, de Berseba até aquele lugar que fica além do Do Eufrates. you know how many days you have to travel? Sabe quantos dias de viagem? How many days Rebecca ought to be on the back of camels Sabe quantos dias Rebeca teve que andar naqueles camelos in order to meet Isaac? para poder se encontrar com Isaac? He had to cross from one desert to another desert. Ela teve de cruzar um deserto após outro deserto. She knew very well camel is unclean in the Bible. E ela sabia muito bem que o camelo é um animal imundo na Bíblia. But thank the Lord. Mas graças ao It Senhor, was Rebecca who's riding on camel. It's not a camel riding on Rebecca. graças ao Senhor, era a Rebeca que cavalgava ou que andava sobre o camelo, não o camelo sobre a Rebeca. Even it is unclean, Ainda que o camelo fosse somehow imundo, that camel bring all the way, finally meet the other half, Isaac. finalmente aquele camelo trouxe a Rebeca para encontrar a sua cara metade. So if you draw the line between Beersheba and Haran, E se você traçar uma linha entre Berseba e Arã, at the one end you have as Isaac, numa extremidade você tem Isaac on the other hand you have Rebecca. e na outra extremidade você tem Now Rebeca. how you are going to make that link? Como é que você vai ligar esses dois? So you see, brothers. Então vocês veem, irmãos? Now you know that how the servant of Abraham met Rebecca. E você se lembra como que foi que o servo de Abraão se encontrou com He not only Rebeca? prayed, Ele não apenas orou, he also observed. mas ele também observou. Now he prayed. Ele orou. Not only that, somehow someone will give him the water, Não apenas para que alguém lhe desse água, but also will give the water to the camel. mas também desse água para os seus camelos. Now to satisfy Abraham is easy. Para satisfazer aquele servo de Abraão é fácil. Few cups should be okay. Uns poucos copos da água resolvia But tudo. now, in order to satisfy 10 camels, Mas para satisfazer 10 camelos, think about it. pense nisso. This young lady must belong to some kind of character. Então aquela jovenzinha devia ter um certo caráter. Not just beautiful, not just beauty. Ela não é apenas linda. Something more than beauty. Ela tinha algo muito mais que a Where you beleza. can find that beauty Aonde você poderia encontrar essa is beleza? not her natural beauty. Não era a sua beleza natural. But by the well, you're able to check out that character. Mas é exatamente ao lado do poço que você vai conhecer aquele caráter. So, my brothers and Então, meus sisters, irmãos e irmãs, only by the well, somente ali ao lado do poço Isaac was able to find another half, foi que Isaac pôde encontrar a sua cara metade. or better half. Ou a sua melhor metade. So, do you see this picture here? Você vê o quadro aqui? That's why, from the early years, Foi por isso que naqueles anos iniciais, Isaac learned how to live by wells. Isaac aprendeu a viver próximo aos poços. And later, very interesting, E é muito when interessante. he first met Rebecca, Quando ele primeiramente encontrou-se com he Rebeca, went out, ele saiu, but we know where he visited. mas nós sabemos para onde ele foi. So that's the constant habit of Isaac. Aquele era um hábito comum e constante de Isaac. Always live beside a well. Ele sempre habitava próximo aos poços. So, brothers and Então, sisters, irmãos e irmãs, we know that the water, living water, always represents the flow of the Holy Spirit. nós sabemos que a água viva sempre representa o fluir do Espírito Only Santo. one who always live by the well. Somente aquele que vive próximo ao poço. He's always have habit to turn his ear to the still small voice of the Holy Spirit. Esse sim tem o hábito de ter os seus ouvidos atentos à voz mansa e suave do Espírito For the Santo. young people today, Para os jovens hoje, if you look for a better se half, você está procurando a sua cara metade, there is a secret. há um segredo. The secret is the secret between Isaac and Rebecca. É o segredo que houve entre Isaac e Rebeca. You see that, brothers? Vocês percebem? Now, Isaac should be beside the well, Isaac deveria estar junto ao poço. and the God will do the matchmaker. E Deus seria o casamenteiro. He will find another one beside the well, Ele encontraria a sua metade também ao lado de um poço. only beside the well. Somente ao lado do She has a poço. good opportunity to feed the 10 camels and make them full. E ela teve então condição de dessedentar aqueles 10 camelos. So now the servant know that this must be
for Isaac. Então agora o servo tinha certeza que aquela ali sim era para Isaac. So now you see how beautiful is that marriage. Você observa então quão lindo é esse casamento. Now, at that time, even Rebekah never saw Isaac. Então vocês lembram que naquele momento Rebeca nunca havia visto Isaac. But think about it. Mas pense nisso. Today, the same thing. Hoje é a mesma coisa. Now, we never met our Lord. Nós nunca vimos o nosso Senhor. However, we love him. No entanto, nós o amamos. So then we'll ask, Então nós perguntamos, why we say we love him? por que nós dizemos que o amamos? Because Holy Spirit is that old servant. Porque o Espírito Santo é aquele servo antigo. And secretly whisper in our ear Ele secretamente sussurra no the nosso ouvido unsearchable riches of Christ. as riquezas insondáveis de Cristo. Remember how the servant told them? Você se lembra o que o servo disse? And Rebekah was very carefully listening to. E Rebeca ouviu cuidadosamente. And then the servant talked about Isaac. Aí então o servo fala a respeito de Isaac. He said, my master has given all to him. E ele disse, o meu mestre deu tudo a ele. He's the heir of the family. Ele é o herdeiro da família. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, when that testimony quando este testemunho being given, é dado, even Rebekah did not see Isaac. ainda que Rebeca não tivesse visto Isaac, So when he was being asked, are you willing to go? quando lhe foi perguntado se ela desejava ir, How about just tarry for another 10 days? vamos esperar mais 10 dias? No. Não. As soon as he heard that voice, Tão logo ela ouviu aquele testemunho, and Rebekah say, I go. Rebeca disse, eu irei. That's it. É isso? Because of that I go. Por causa daquele eu irei, And then he really took a long journey. ela teve de fazer aquela longa jornada. Because Rebekah typified the church. Porque Rebeca tipifica a igreja. Isaac typified Christ. Isaac tipifica Cristo. For 2,000 years, Por 2000 anos, the church still riding in a camel trying to meet our Lord. a igreja ainda está sobre aquele camelo em direção a encontrar com o Senhor. But something interesting. Mas algo interessante. We were told that at that time, Isaac dwelled in Negev. E nos é dito que naquela época Isaac habitava no Negueb. Bible didn't say where in Negev. Mas a Bíblia não diz aonde no Negueb. Bible never spell out whether it's Beersheba or not. A Bíblia não detalha se é Berseba ou não. Most likely not. Provavelmente não. But gradually he learned the value of Beersheba. Mas gradualmente ele aprendeu o valor de Berseba. But interesting thing is this. Mas uma questão muito interessante He é a just seguinte. came back from a place. Ele estava retornando de um lugar. That place is just like Beersheba started with the word beer. Aquele lugar onde ele estava era parecido com Berseba o nome, porque começava com B. Now remember, Lembre-se, in that place you find a water. ali naquele lugar você encontrava Now água. what happened to that place? O que aconteceu naquele lugar Very interesting. é muito The interessante. first time Bible used the word, the angel of the Lord happened there. É a primeira vez que a Bíblia menciona o anjo do Senhor é neste lugar. Now the angel of the Lord always refers to our Lord. O anjo do Senhor no Antigo Testamento sempre se refere ao nosso Senhor. Before the word became flesh. Antes do verbo se fazer carne. So our Lord appeared to the people in the form of man. O nosso Senhor aparecia às pessoas na forma de um homem. So now you can imagine at that time. Você se lembra que naquela época And the angel of the Lord appeared to Hagar. que o anjo do Senhor apareceu a Agar. Because Hagar was ill-treated by his mistress. Porque Agar foi maltratada pela sua senhora. So he fled his way. Então ela fugiu. So think about it. Pense He nisso. was in the direction of Egypt. Ela estava indo na direção do Egito. He came from Egypt. Ela veio do Egito. You remember? Lembre, né? That's all the fault of Abraham. Tudo isso foi falha de Abraão. Because remember, Abraham, one day, because of famine, he went to Egypt. Lembra que Abraão, por conta da fome, ele foi lá para o Egito. And then, remember, he was rebuked by the world. Lembra, ele foi repreendido pelo mundo. It was most shameful page in his whole life. Foi a página mais escura de toda a sua vida. But to our surprise, Mas para nossa he surpresa, became rich because of his visit, his journey to Egypt. ele se tornou rico por conta da sua viagem ao Many Egito. cattle, Muito gado, many wealth. muita riqueza. And not only he is rich, also his nephew is rich. Não apenas ele ficou rico, mas seu sobrinho também ficou. Now, sometimes when brethren share something simple,
they love each other. Algumas vezes, quando os irmãos compartilham algo simples, eles amam uns aos You outros. become rich, I also become rich. Mas quando eu me torno rico, você também? Now, my brother, sister, Agora, you meus find the irmãos- conflict is there. Vai ter um conflito aí. So, for that reason, Por essa razão, you see that now, not only Abraham became rich, não apenas Abraão se tornou rico, and Lot, because a wonderful uncle, he also became rich. mas Ló, por causa do seu tio maravilhoso, também se tornou rico. But what kind of wealth is that? Que tipo de riqueza é essa? That kind of wealth is connected with shame. Essa riqueza estava ligada à vergonha. That's what happened. Foi o que tinha So acontecido. later, finally, Lot has to go. Então, finalmente, Ló teve de ir. By the same time, Na mesma momento, because from Egypt, quando eles saíram do Egito, so Abraham took Hagar with him. naquele momento, Abraão tomou Agar consigo. You see, my brothers and sisters? Vocês veem, irmão? Now Hagar fled from his masters. Então, agora Agar estava fugindo dos seus Of mestres. course, on his way to Egypt. Claro que ela estava voltando para o Egito. Do you see that? Vocês So percebem? if on the way to Egypt, Então, no caminho para o Egito, the first stop must be Kadesh Barnea. a primeira parada deve ser Cádiz Barneia. Remember, one of the 42 stations. Lembra que é uma daquelas 42 estações. Now, actually, among the 42 stations, two stations are most important. Das 42 estações, duas são mais importantes. One, if you count it from the very beginning, the 11th station. Se você contar da primeira, é a 11ª. So that's called Sinai. Que é exatamente o Sinai. Now, if you count backward from the 42 stations, Mas se você contar do final para o princípio, so then you have the Kadesh Barnea. aí você vai ter Cádiz Barneia. Do you see that? Vocês veem isso? So that's when you come there, come to the Kadesh Barnea. Quando você chega a Cádiz Barneia, It means that you're already at the gate of promised land. significa que você está às portas da terra prometida. Do you see that? Vocês percebem From isso? there, they are able to you are able to enter into the land. Então, daquele ponto, eles já podiam entrar na terra. So now, Hagar just do the opposite. Mas Agar estava fazendo a viagem na direção inversa. You know, people of Israel send the 12 spies going that direction. Lembra que o povo de Israel mandou os 12 espias indo naquela direção, Starting from there começando de Cádiz and Barneia, up to the land. até alcançar a terra no But now norte. you can imagine how Hagar do the opposite. E agora vocês imaginam, Agar estava fazendo o caminho inverso. But thank the Lord. Graças ao Senhor, God is God of Ishmael. Deus é Deus de Ismael. Ishmael means God hears. Ismael significa Deus ouve. So the angel of the Lord Então o anjo do Senhor encouraged Hagar to go back. encorajou Agar a retornar. And God promised Ishmael will have many descendants. E Deus prometeu a Ismael que ele teria muitos And descendentes. also will become great E nation. também se tornaria uma grande nação. And also he will dwell among all his brethren. E também que ele habitaria entre os seus irmãos. And you find that it's all being wonderful fulfilled. E vocês observam que isso foi cumprido de maneira maravilhosa. Ishmael has blood descendants, Ismael tinha descendentes de sangue, all Arabs. que são os árabes. But also Ishmael has religious descendants, Mas Ismael também tem os descendentes religiosos. all Muslim. Todos eles são muçulmanos. So according to the word of God, De acordo com a palavra de Deus, one day you find that the descendants of Ishmael will be multiplied. um dia você, segundo a Bíblia, você vai descobrir que a descendência de Ismael seria multiplicada. Today in population, Hoje, na população mundial, every 6 you'll find one Muslim. a cada 6 pessoas, um deles é muçulmano. Now remember, Lembre-se, God hears. Deus ouve. Especially when she was persecuted. Especialmente quando ela estava sendo perseguida. Remember, God always hears. Você se lembra, Deus sempre ouve. And that's what happened recently. Foi isso que aconteceu recentemente. I would say, that's how you explain in the past 80 years, something like 80 years. 80 years. Isso, a gente consegue perceber isso nos últimos 80 anos. Now you remember Bin Laden used to say, Você se lembra que Bin Laden costumava falar? he said, now almost 80 years, E ele costumava dizer, agora já são quase 80 anos. Now we Arabs even do not know how to lift up our heads. Nós, os árabes, nós nem mesmo sabemos erguer as nossas cabeças. Now he refers to the collapse of Ottoman
Empire. De fato, ele se referia ao colapso do Império Otomano. So after the collapse of the Ottoman Empire, Então, após o colapso do Império Otomano, it was the Western world who tried to divide that part of the world. foi o mundo ocidental que procurou dividir aquela parte do mundo. For example, the nation Iraq was created by British Empire, by British UK. Então, a nação Iraque, ela foi criada pelo Reino Unido. And you remember how France also connected with some of the country nations. Você se lembra então também como a França está ligada a alguns daqueles países. But think about it. Mas pense nisso. After the collapse of the Ottoman Empire. Então, após a queda do Império Otomano, Now, indeed, if you study history, de fato, se você estudar a história, and then you discover these descendants of Ishmael, você descobre que os descendentes de Ismael, they went through some kind of suffering. eles passaram por algum sofrimento. It's very difficult for them to sit down and equal and have a dialogue with the other party. Seria muito difícil para eles se assentarem e terem um diálogo tranquilo com outro partido, com outra pessoa. So, just during that time, É exatamente durante essa época, God hears. It means Ishmael. Deus ouve, significa Ismael. So, by his sovereignty, Então, por causa da soberania de Deus, all of a sudden, a discovery changed the whole thing. de repente, uma descoberta transformou o mundo inteiro. Just during that time. Exatamente durante And essa época. then, Saudi Arabia all of a sudden discover they are sitting upon the gold oil. E a Arábia Saudita descobriu que estava sentado sobre um ouro negro. Iraq do the same thing. Iraque descobriu a mesma coisa. So then, the whole situation of the world changed, Então toda a situação daqueles árabes mudou. even until today. Até hoje. Money do talk, De fato, o dinheiro fala. and even superpower has to listen. E aí, nessa hora, até as superpotências têm que ouvir. So, my brothers and sisters, Então, meus irmãos e irmãs, remember, lembre-se, today we not only have to pray for the descendants of Isaac, hoje nós não temos que orar apenas pelos descendentes de Isaac. we also have to pray for the descendant of Ishmael. Também temos que orar pelos descendentes de Ismael. All they need is the gospel. Tudo o que eles precisam é do They Evangelho. have to know that Jesus is the only Savior of the whole world. Eles têm de conhecer e saber que Jesus é o único Salvador do mundo. So, my brothers, Então, meus irmãos, where Hagar met the angel of the Lord. onde foi que Agar se encontrou com o anjo do Senhor? In that place, start with the word beer. Foi naquele lugar que também começa com a I palavra. purposely won't 40B. tell you what's the name. Eu intencionalmente não vou falar qual que é o nome. Go back to read your Bible. Leia sua Bíblia. You should know the full name. Você vai descobrir qual que é esse nome. But anyway, brothers, De qualquer forma, irmãos, somehow that's the place where even Hagar was able to see the face of God. então foi ali que Agar teve a sua condição de ver a face de Deus. You see that in original it means this. E originalmente significa o This is seguinte: the bad place God is able to see me. ali é o lugar que Deus poderia me ver. But I'm able to see the one who is seeing me. Mas agora eu sou capaz de ver aquele que me vê. You see, brothers and Vocês sisters? percebem, irmãos e irmãs? Very É interesting. muito interessante. But then we were told that Então nos é dito, now before Rebecca met Isaac, antes que Rebeca se encontrasse com Isaac, we were told that Isaac dwelt in Negev. nos é dito que Isaac habitava no Negev. He just about finished visiting that place, Beer. E ele tinha acabado de visitar aquele lugar. Now, the word this place Esse lugar actually is in the direction of what? Kadesh Barnea. Na realidade, esse lugar fica na direção de Cades Barneia. Now, Kadesh Barnea is one of very important station. Então, Cades Barneia é uma estação muito importante. Some of us has visited that place. Alguns de nós já estivemos ali. You find oases there, Você encontra um oásis but ali. the spring there is not a small spring.
E a fonte ali não é pequena, não. No, you see, this is different from the well of Beersheba. No, it's different. É diferente daquele poço lá de Berseba. So when you come to Beersheba, you have the well. Quando você chega em Berseba, tem aquele poço. When you come to the place where the angel of the Lord appeared, there's also a well. Quando você chega àquele lugar B, onde o anjo apareceu para Agar, você encontra um But poço ali if you também. just travel further south, Mas se você viajar mais ao sul, very interesting. muito It's interessante. part of Negev, yes, É parte do Negev, sim. but that spring, Mas aquela fonte, it will feed at least 2 million people. ela vai ter condição de descendentar pelo menos 2 milhões de pessoas. So, brothers, Então, irmãos, where can you have such a spring? onde você pode encontrar tal fonte? Of course, when God wants to make that one of the 42 stations, Quando- definitely now all the 2 million people will be quenched. Their thirst will be quenched just by that kind of huge spring. De fato, quando o Senhor conduziu o seu povo ali para descedentar aquelas 2 milhões de pessoas, certamente seria por meio daquela grande fonte. And now you begin to understand. Aí você começa a compreender. For you to live in Negev, Para que você possa viver no Negev, there are 2 ways for you to have a spring. há 2 maneiras de você ter uma fonte. One, digging the well. Uma delas é cavando um poço. That's what we are talking about. É disso que nós falamos. But if you really come to Kadesh Barnea, Quando, de fato, você chega a Cades Barneia, it's just not one well. não é apenas um poço. That's probably only one for one family. Seria suficiente para uma família So só. what you need is such a huge spring source to feed almost 2 million people. Mas você precisa de uma fonte, um reservatório suficiente para poder descedentar 2 milhões de pessoas. So now scientists discover there's another source Os cientistas descobriram que é uma outra fonte in Negev, ali no Negev. and then you find that water does not from local. E eles descobriram que aquela fonte de águas não é local ali. No, do you know that, brothers? Sabe, irmãos? God make the underground water sometime it's just one world. Deus fez com que, de alguma forma, a água que é subterrânea, como se aquilo fosse um mundo em si If mesmo. you travel to Upper Egypt, Se você viajar na direção da parte superior do Egito, you see? Now, we talk about Nubian today. Nubian, you see? nós falamos dos núbios hoje. So in that area, Nubian, and in that area, talk about Sudan, in that area. E aí você tem o Sudão e outros países ali. Now, something very interesting. É algo muito interessante. Now, scientists discover one thing. Os cientistas descobriram uma coisa. Actually, there is a large reservoir freshwater system. Há, de fato, ali um reservatório de água potável, de água doce, in muito the grande, northern Nubia. na região norte da Núbia. You see? Now, This is why the water deposit there? Por que a água está depositada ali? Think about it. Pense nisso. When rain somewhere, Quando chove em algum lugar, that somehow the rainwater enter into the water, into the soil. de alguma forma aquela água penetra no solo, Then the movement will toward the Great Sea. então a direção que ela vai é do mar Mediterrâneo. In other words, somehow underground, some kind of water moving is toward the north. De alguma forma, como se aquela água subterrânea estivesse movendo em direção norte. So then we'll ask, where do you have this huge reservoir? Aonde você pode encontrar esse reservatório tão grande, Because that's very important. que é muito importante? Because in case God said, I will quench 2 million people's thirst, it must be the place. Então, se há um lugar onde Deus de fato pôde descedentar 2 milhões e meio de pessoas, certamente é So ali. where you have that water? Onde você encontra tal quantidade de água? Thank the Lord. Graças ao Senhor. In central Nubia, Na região central da Núbia, God sent heavy rain. Deus envia a chuva torrencial. And that rain is just like a shower. Aquela chuva é como se fosse uma No, chuva. because that's very, very far from Negev, I tell you. É muito longe do You Negev. see, then because of the heavy rain, Então, por causa daquela chuva torrencial, then the underwater begin to move and move. então aquela água subterrânea começa a se deslocar. And some of the underground water move to
Kadesh Barnea. E parte daquela água, então, se move na direção de Cades Barneia. So you see, my brothers Então, and vocês veem, sisters, meus irmãos e irmãs? that's how you live in Negev. É assim que você mora, habita no Negev. Now, from Beersheba, Então, de Berseba, then not far from that B we're talking about, e não muito distante daquele B de que a gente está falando and aqui, finally, if you further south, e mais ao sul, you will Kadesh Barnea. você vai encontrar Cades Barneia. So, brothers, Então, irmãos, that's the wonderful discovery about Negev. essa foi a descoberta maravilhosa a respeito do Negev. And another point, Há um outro ponto. also biblical site, I mentioned it. É um local bíblico que eu vou mencionar. That this also because of that what happened in the central Nubia. Isso tudo tem a ver com aquilo que aconteceu na região central da You Núbia. just cannot imagine. Você não pode nem mesmo imaginar. Today, if you go to Dead Sea, Hoje, se você for ali ao Mar Morto, around in the 9 o'clock area, e se você imaginar que o Mar Vermelho, ou que o Mar Morto tem um relógio por volta de 9 horas, there's place called Ein Gedi. há um lugar que se chama Engedi. Now, Ein Gedi is oasis. Engedi é um oásis. Somehow the water will come up from there. De alguma forma, dali você vê a água fluindo. Now, brothers, where the water come from, it become oasis. De onde vem aquela água para transformar aquele lugar num oásis? The same source, just like Kadesh Barnea. É da mesma origem, da mesma fonte lá de Cades Barneia. So, in the southern part of the kingdom of Judah, Então, na parte sul do reino de Judá, my brothers and sisters, meus irmãos e you irmãs, need upper spring, você precisa das fontes de you cima, also need lower spring. mas você precisa das fontes de baixo. So that's what happened. Foi isso que aconteceu Environment of Isaac. naquele ambiente de Isaac. Now, I already mentioned Eu já mencionei. Isaac. We were told he just came back from that place. Nos é dito, então, que Isaac estava retornando daquele lugar. So then we were told Então, nos é dito. he went out to the field to meditate. E ele foi ao campo para meditar. Now, the field means not far from his house. Se foi ao campo, significa que não era distante da sua casa. He was not in the house. Ele estava próximo à sua casa. Now, the Rebecca did not meet him in the house, no. Observe que Rebeca não se encontrou com ele em Now, casa, we não. were told that now Isaac came out from the house. Mas nos é dito que Isaac saiu da sua tenda, da He sua casa. do the meditation. Ele fez a meditação He just came from somewhere. e ele estava voltando de algum poço. You see, brothers and sisters? Vocês veem, irmãos? Very É interesting. muito interessante. Because both Isaac and Rebecca beside the well. Porque ambos, Rebeca e Isaac, estavam ao lado de um poço. So that link was made. Né? That link was made. Então, esse elo foi criado. Now, I hope young people understand what I have sharing. Eu espero que os jovens tenham entendido as dicas aqui. Now, that's the real spiritual way for you to find another half. De fato, essa é a maneira espiritual de você encontrar a sua metade. You had to be beside the well. Você tem que estar ao lado do poço. Then God is able to take off the other half. Então, Deus, ele vai conseguir para você a outra I think this is metade. a very important principle. Eu creio que esse é um princípio muito But more importante, than that. mas ainda mais do que We isso. were told that he just came from the field Então, nos é dito que ele estava vindo do campo, and do the meditation. de fazer a sua meditação. When he lifted up his eyes, Quando ele levantou seus olhos, he saw Rebecca. ele viu Rebeca. And when Rebecca saw E Isaac, quando Rebeca viu Isaac, immediately came down from the camel. imediatamente ela pulou do camelo He asked the servant, e perguntou àquele servo. now brothers, that's how Isaac met Rebecca. Então, irmãos e irmãs, foi assim que Isaac se encontrou com Rebeca. Isn't that true? One day it will happen. Não é verdade que isso também um dia irá acontecer? The church was on the back of camel for almost 2,000 years. A igreja tem estado sobre esse camelo por quase 2000 anos. Now one day Um dia, we will meet Christ in the air. nós encontraremos com Cristo nos ares. Now if Christ is in the air, Se encontrarmos com Cristo it nos means ares, he's no longer, he's not just in the house, no. não significa que ele não está mais em casa, não. He went out and do the meditation. Significa que ele saiu para meditar. And then you find bridegroom and bride meet. Você então vai ver que o noivo e a noiva se encontrarão. So brothers, Então, meus irmãos, if you consider the life of Isaac, se você considera a vida de Isaac, strictly speaking, falando de maneira restrita, two things stand out. duas coisas se destacam. First, A primeira,
You know, he was a young man at that time. Ele era um jovem naquela época, But on the altar, mas no altar, he did not struggle. ali naquele altar, ele He não did not lutou. fight with his father. Ele não lutou com seu pai. So that wonderful type. Então, esse tipo maravilhoso, How our Lord Jesus, when he died for us on the cross, quando, da mesma forma que o nosso Senhor Jesus, quando ele morreu por nós na he was cruz, not forced to be crucified. ele decidiu ser crucificado. He is willing. Ele estava desejoso. So that's the first point. Esse é o primeiro ponto. Now, second, O segundo ponto, to marry Rebecca. casar-se com Rebeca. So the same thing with Christ. A mesma coisa com Cristo. On one hand, Por um lado, on the cross, na cruz, brothers, Irmãos. he offered himself. ele ofereceu-se. And because of that, Por causa disso, and then you remember, now today he take us as his bride. hoje ele nos recebe como sua noiva. So that's the story of Isaac. Essa é a história de Isaac. And then you can E imagine, aí você pode imaginar, after his being consecrated, após ele ser consagrado, we were told that Abraham dwelt in Beersheba. nos é dito que Abraão habitou em Berseba. And another thing, E uma outra coisa, when he come to have his bride, quando ele veio receber a sua noiva, and then you find that how behind the whole picture como que por detrás de todo esse quadro and something to do with the well. tinha algo a ver com o poço. So the well indeed is the feature of the life of Isaac. Então o poço de fato é a característica da vida de Isaac. So you see that in the life of Isaac, Então você observa que na vida de Isaac, in the beginning, no princípio, he lived somewhere, ele morava em algum lugar, but now gradually, mas agora gradualmente God will reveal himself to him. Deus vai revelar-se a ele. Now, if you read the chapter 26, Se você ler o capítulo 26, now this is a very interesting chapter é um capítulo muito interessante. because in the beginning, you know, there was another famine. Você, no princípio, observará que houve uma outra fome. Now you can imagine Isaac is about to move to Egypt. Você observa que Isaac está para se mudar para o Egito. But now in the dream, God said, don't go there. Mas aí em sonho Deus lhe diz, não vá lá. But not only that, Mas não apenas isso. now God just re-emphasized what he has made covenant with his father. E Deus, nesse momento, ele enfatiza aquela aliança que ele havia estabelecido com seu pai. Now, it is true our God made a covenant with his father. É verdade que Deus fez aliança com seu pai. But now God renewed that contract. Mas agora Deus renova aquela aliança. Renewed that covenant. Ele renova aquele contrato. And promised him again, I will give you this land. E promete que, mais uma vez, aquela terra lhe seria dada. Also your descendant will be like a star in E heaven. que também os descendentes dele seriam como as estrelas no céu. So you see, brothers. Então vocês veem, irmãos, Now, the revelation promise Abraham received a promessa que Abraão recebeu can never replace the personal experience of Isaac. não pode nunca substituir a experiência Now, pessoal de it Isaac. comes to the second generation. Vem agora a segunda geração. God had to do something new. Deus tem que fazer algo novo. Thank the Lord for our godly parents you have. Graças ao Senhor pelos pais santos que vocês têm. Thank God for the vision they have. Graças ao Senhor pela visão que eles têm. But they never pass on their vision to you Mas eles não podem passar a visão deles para você. unless one day God had to reveal himself to you. A menos que um dia o próprio Deus se revele a você. Your parents live in the presence of God. Os seus pais viveram na presença de Deus. That's their experience. Essa foi a experiência One deles. day. Um dia, God has to appear to you. Deus vai ter que aparecer para você. Only when God appears to you, Somente quando Deus aparecer a there você, will be new beginning. haverá um novo princípio. Later, you may do exactly the same thing as your father do. Posteriormente, você pode fazer exatamente o que seu pai fez. It's no longer tradition. Mas não vai ser mais tradição. You see, my brothers and sisters, Vocês percebem, it's not irmãos? passed on from the father to the son. Não é simplesmente passar do pai para o filho. In other words, Em outras palavras, in the father, God says something. para o pai, Deus disse algo. But in the son, God said exactly the same thing. Mas para o filho, Deus fala exatamente a mesma coisa. But always living contact between Isaac and God himself. Mas por meio de um contato vivo entre Isaac e Deus. You see, brothers and Vocês sisters? veem, irmãos e irmãs? So in Genesis, Então em Gênesis, everything is new. tudo é novo.
Nothing to do with a tradition. Nada tem a ver com It tradição. is true. É The verdade. experience of Abraham was so precious. Que a experiência de Abraão foi tão preciosa. Now, Beersheba is the important principle. O princípio de Berseba é muito And importante. his son also to be there. E o seu filho também deveria estar ali. Thank the Lord. Mas graças ao You Senhor, know, he was led, he was grown up by God himself. ele foi treinado pelo próprio Deus. He has different personality, Ele tinha uma personalidade which diferente God has created in him. que Deus havia criado nele. But now he ought to obey the Lord Mas himself. agora ele mesmo tinha que obedecer ao Senhor. So now you know the story, all starting from there. Então você sabe que a história começa dali. So when the story is starting from there, Quando a história começa dali, God então, said, Deus "Don't diz, leave this place." não saia desse lugar. So they were told that now they dwell among the Philistines. E aí nos é dito que ele habitou entre os filisteus. But now you know this is not easy whatsoever. Isso não é fácil de jeito nenhum. Why? Por quê? Because now when God said, "I promise you, Quando Deus disse, eu prometo, I will make you rich, I will make you blessed." eu te abençoarei. Now it is true. É verdade. Wherever he was, E onde quer que ele fosse, and God always turned that place into paradise. Deus sempre transformava aquele lugar num paraíso. So we were told that we were told that Isaac sowed in that land Então nos é dito que Isaac plantou naquela terra and reaped in the same year 100-fold. e colheu naquele mesmo ano um cêntuplo, 100 And the vezes. Lord blessed him. E o Senhor o abençoou. And very interesting, you know how Bible describe how hand of God was upon Isaac. Então é interessante observar de como a mão de Deus estava sobre Isaac. He said the man began to prosper and continued prospering until he became very prosperous. Então, versículo 13: enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. For he had possessions of flocks and possession of herds and great number of servants. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos. And to the point that the soul Philistine envied him. De maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Finally, you know, even the king came to him and said, "Go away from us." E finalmente aquele rei veio para ele e falou assim: Now sai do nosso meio. You see, brothers, Então- the reason he was blessed A razão pela qual ele foi abençoado because he obeyed the word. foi porque ele obedeceu a palavra. He did not. He obeyed the Lord and he really dwelled in the land. Ele obedeceu ao Senhor e habitou naquela He terra. did not go to Egypt at all. É porque ele não foi para o Egito. So, my brother, the Então- blessing was with him. Então, irmãos, a bênção estava sobre ele. But what is blessing? O que é bênção? The blessing simply means 100-fold. A bênção significa simplesmente o cêntuplo. You see? Now, Isaac, sooner or later, knowing that, Isaac, cedo ou tarde, ele if saberia he really blessed, se de fato ele era abençoado. then something in Isaac Significa que havia algo em Isaac will mesmo be produced. que seria produzido nele. So here now we find some very interesting story. E aqui nós encontramos uma história muito interessante. And we were told that he moved his tent to the valley of Gerar Então nos é dito que Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, and dwelled there. onde habitou. You see? It's no longer in the original place. Não mais daquele lugar original. They have been driven out of the world. Eles foram expulsos do mundo. They are still in Gerar, Ainda estavam em Gerar, but valley of Gerar. mas no vale de Gerar. So now they really become the lily in the valley. E ele se torna então um lírio no vale. Only God appreciates. Apenas Deus podia Only apreciar. God will take care of it. Somente Deus cuidaria dele. Think about it. Pense nisso. They have been blessed by God, Eles foram abençoados por but Deus. because of that blessing, Mas por causa daquela bênção, now they live a life being driven. They live life of being driven. eles viviam a vida de serem conduzidos. Do you call that life blessed or not? Você considera essa vida uma vida abençoada ou não? But thank the Lord. Mas graças ao Now Senhor. you see that how he lived in the valley of Gerar. Então nós vemos como ele de fato habitou no vale de Gerar. Then we come to the verse 18. Então nós chegamos ao versículo 18. And Isaac dug again the well of water which they had dug in the days of Abraham his father. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu For pai. the Philistines had stopped them up after the death of Abraham.
porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, Now, in order to live in Negev, para viver no Negev. how important are these wells? Quão importantes eram esses poços. They have to dig one after another. Eles tinham de cavar um após o But the outro. problem is this. Mas a questão é a seguinte, You know, that's what happened. foi o que aconteceu. And so we read verse 19. Vamos ler o versículo 19. And also Isaac's servants dug in the valley and found a well of running water there. Cavaram servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. But then what happened? Então o que aconteceu? Because I told you, now in that area, the water is almost like gold. Como eu já expliquei para vocês, a água naquele lugar é como se fosse ouro. So, but the herdsmen of the Gerar quarrel with Isaac's herdsmen, saying, the water is ours. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, esta So- água é nossa. Isaac called the name of the well Esek, Por isso chamou o poço de Ezeque, because they quarrel with him. porque contenderam com ele. You see, brothers? Vocês estão vendo, irmãos? That's the world. Esse é o mundo. Now, you dig a well, Você cava um poço, you get the living water, você obtém água viva, but then the world said, this is ours. aí o mundo vem e diz, isso é nosso. So how Isaac learned to react? Como é que foi que Isaac aprendeu a reagir? You see, my brothers and Vocês veem, sisters? irmãos e irmãs? That ought to be our reaction. Essa tem que ser a nossa reação. And then we were told that then they dug another well. E nos é dito que então cavaram outro poço, And 21. they quarrel over that one also. E também por causa desse contenderam. Do you see the spirit of retreating here? Você observa esse espírito de contenda aqui? You know, Isaac did not fight to the very end. Então observe que Isaac não ficou brigando. When they quarrel with the first well, then they retreat to the second one. Quando eles contenderam pelo primeiro poço, ele saiu dali e foi para o segundo. But you discover the enemy never stopped. E você descobre que o inimigo não para ali. And then they dug another well and they quarrel over the one also. E então cavaram outro poço e também por causa desse contenderam. So he called his name Sitnah. Por isso recebeu o nome de Sitna. Now, my brothers, every well give a name. Então cada um dos poços tinha um nome. And that name speaks of his experience. E aquele nome fala da sua That's experiência. how, in the life of Isaac, he has dug 4 wells. Foi por isso que na vida de Isaac ele cavou 4 poços. Just like a 4 altars, progressive. Exatamente como os 4 altares, foi algo These progressivo. 4 wells also progressive. Esses 4 poços também foram progressivos. If you live going deeper, Se você vive uma vida de se aprofundar, you find the degree here. você vai observar a gradação Thank aqui. the Lord. Graças ao Senhor. When you retreat, Quando você se and retrai, then they come again. eles vêm de novo. They said, this is ours. Eles vão dizer, é nosso. So you have to retreat again. Então eles tinham que sair de novo. You see, my brothers? Vocês veem, meus So irmãos? every well has a name. Então cada poço tinha um nome. And then, verse 22. Então versículo 22. And he moved from there and dug another well. Partindo dali, cavou ainda outro poço. And they did not quarrel over it. E como por esse não contenderam, So he called that name Rehoboth, chamou-lhe Reobote, because he said, for now the Lord has made room for us, and we shall be fruitful in the land. e disse, porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Brothers, sisters, Irmãos e irmãs. sometimes you don't find a room. Algumas vezes você não acha um espaço. It means you do not deep enough. Significa que você não é profundo o suficiente. First well, O primeiro poço, second o well. segundo poço, Now it means still no room for us. significa que não tem lugar para nós. Until when we come to the third well. When we come to the third well. Até que cheguemos ao terceiro Now poço. the Lord has made room for us. Então agora o Senhor abriu espaço para nós. We shall be fruitful in the land. Porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. So you see, brothers and sisters, Então vocês veem, irmãos, what principle behind this one? qual é o princípio por detrás disso aqui? This exactly principle given in the Sermon on the Mount. É exatamente o mesmo princípio que nos foi dado no Sermão do When Monte. your enemy try to one cheek of yours, Quando alguém te bater numa face, our Lord said, turn another o cheek. Senhor disse, dá a outra face. Do you see, my brothers and sisters? Vocês veem, irmãos e irmãs? When they ask you to go 1 mile, you go with him another Se mile. alguém te pedir para caminhar com ele 1 milha, vai com ele 2. So always second cheek.
Então, ao oferecer a segunda face, always second garment, sempre quando você dá a segunda túnica, always second mile. e sempre você anda a segunda milha. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos, that's the life of well. essa é a vida de poço. You see, Vocês veem? sometimes when we are being struck by one of the cheeks, Algumas vezes, quando nos batem numa face, what we did is tolerate, be patient, a única coisa que a gente faz é ser tolerante. keep quiet. Fica quieto. We don't do anything. We don't hit back. Nós não batemos de volta. But remember, Mas lembre-se, even you do not hit back, ainda que você não bata de volta, you don't find joy in you. você não vai encontrar gozo em você. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, that's the nature of Christian life. essa é a natureza da vida cristã. The Christian life is such that A vida cristã é uma tal que, when your enemies strike you, quando aquela pessoa te bate na he face, never expects you to turn another cheek. ele nunca espera que você dê outra face. It is your master who asks you to turn another cheek. É o seu mestre que te pede para que você dê outra If you face. don't turn another cheek, Se você não der outra face, now you do not offend your enemy. você não iria ofender o seu inimigo. He already satisfied. Ele já estava satisfeito. Finally, he hit you. Finalmente ele te He bateu. never expects another cheek. Ele nunca esperaria que você desse outra So you see, face. brothers and sisters, Então, meus irmãos e why irmãs, you are vocês not veem? happy? Por que você não fica Because your feliz? master is not É happy. porque o seu mestre não está feliz. You did not turn another cheek. Você não deu a outra face. So for that reason, Por essa razão, now when you find the first well, quando você encontra o primeiro poço, you have turned another well. significa que você tem que ir para outro poço. And then you can always go for second mile. Você sempre pode percorrer a segunda milha. Then finally discover people will not fight over it. Aí você vai descobrir que as pessoas não mais brigarão com você. So our problem is always this. O nosso problema sempre é o You seguinte. see, my brothers, Vocês veem, meus irmãos? we always try to, we always reasoning. Nós sempre razoamos. This is not fair. Ah, isso não é justo. But my brothers and sisters, it is not fair. Irmãos e irmãs, não é justo. That's why there will be a kingdom to come. É por isso que há esse reino vindouro. Now, only in that kingdom, Somente naquele reino, everything is righteous. tudo será reto, justo. So, my brothers, Irmãos. today, if you lose your soul, for the Lord's sake, you will gain the soul at that time. Hoje, se você perder a vida da sua alma por causa do Senhor, você vai ganhá-la naquele If dia. you gain your soul, you will lose your soul Mas at se that você time. ganhar a vida da sua alma, você vai perdê-la lá. That's fair. Isso é justo. So you see, brothers and Então, vocês sisters, veem, irmãos? it is true. É verdade. Today, your brother is not supposed to deal with you like that. Então, hoje, o seu irmão tem que te tratar assim. You just wait. Você espera. In the kingdom come, No reino vindouro, God will take care of it. Deus vai lidar com isso. But your question is this. Mas a questão é a Your seguinte, responsibility is a this. sua responsabilidade é a seguinte: Turn another cheek. dê a outra face. Go, give up the well Abra mão do poço. and also the second E well. também do segundo poço. Now, my brothers, Agora, meus irmãos, if you really do that, se você realmente fizer isso, and then you discover você descobrirá, you will be more than conqueror. você será mais do que vencedor. You see, my brothers and sisters, Vocês veem, irmãos e irmãs? this is the lesson we É- ought to learn. Essa é a lição que temos que aprender. Because only through this lesson Porque somente por meio dessa lição, we will go deeper. nós poderemos aprofundar. Sometimes we are so shallow. Algumas vezes somos tão rasos. 10 reais will sell our personality. Nós venderemos a nossa personalidade por R$10. Just 10 reais, you see, brothers and Só sisters. 10 reais. Sometimes we give people as if we are no longer Christian anymore. Apenas R$10 é suficiente para a gente mostrar para as pessoas que nós nem somos cristãos. So, how shallow we are. Quão rasos nós somos. But the well will be a wonderful test. Mas o poço será um teste maravilhoso. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos e irmãs, every step. a cada passo, Now, if he listened to the voice of the Holy Spirit, se você ouvir a voz do Espírito Santo, and you find the progress here. você vai ver o avanço aqui. So finally, we come to the last well. Finalmente chegamos ao último poço. And then, verse 23. Aí nós temos o versículo 23. Then he went up from there to Beersheba. Dali subiu para Berseba. Now, of course, he knew É Beersheba. claro que você sabe que é Berseba. He remembered how his father planted a tamarisk tree. Ele lembrava de Berseba e lembrou das tamargueiras que And seu pai he plantara lá. remembered after the fourth altar of his father and how he dwelt in that place. Ele se lembra do quarto altar do seu pai e se lembra como ele habitou ali. But that was experience of his father. Mas aquela foi a experiência do seu pai. Now, brothers and sisters,
sisters, Então, meus the irmãos, same place called Beersheba. aquele mesmo lugar chamado Berseba. Isaac should have a new encounter with God. Isaac precisava ter um novo encontro com seu He Deus. should have a new experience Ele with precisava God. de ter uma nova experiência com Deus. So then, when he really up from to Beersheba, Então, dali subiu para Berseba. now brothers, Agora, do you irmãos. understand? Você entende? Originally, he want to go to Egypt. Inicialmente ele queria ir para o Egito. So somehow God said, "Don't go." De alguma forma Deus disse, não vai. Then gradually draw him back. Gradualmente Deus o trouxe de volta. If you dwell here, Ele habitou aqui, the hundredfold. ele obteve 100 Until Philistines envy of him, then drive him out. até que aqueles filisteus ficaram com inveja dele e o expulsaram. Then in the valley of Gerar, he continued to learn his lesson. E ali no Vale de Gerar ele continuou a aprender a sua lição. So after turn another cheek, Ele deu outra face, go second mile. andou a segunda milha So finally, e finalmente he know it's God's will. He have to go to Beersheba. ele sabia se de fato era a vontade de Deus, ele tinha que voltar a Now, Berseba. you know Beersheba in the high place. Você sabe que Berseba ficava no lugar You know, in alto, high place, porque no lugar alto, that's why the flood will never touch the well. ali a enchente nunca vai alcançar aquele lugar. So you see, brothers, Então, meus and irmãos. now, as soon as he come to Beersheba, Assim que ele chegasse a Berseba, and what happened? o que aconteceu? The Lord appeared to him the same night. See, a Lord appeared to him. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor. So remember, Então lembre-se, Beersheba Berseba is the very place é exatamente o lugar really satisfied God's heart. que satisfaz o coração de As Deus. soon as he came to Beersheba, Logo que ele chegou em Berseba, now brothers, remember how God appeared to his father como Deus havia aparecido ao seu pai, in the same way. da mesma maneira. And the Lord appeared to him the same night and said, Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: I am the God of your father, Abraham. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Do not fear, Não temas, for I am with you. porque eu sou contigo. Now, brothers, Agora, irmãos, why God said do not fear? por que Deus disse não temas? Of course, there's a reason to be feared. É claro que havia razão para temor. First well, O primeiro they poço, say ours. eles falaram é nosso. Second well, O segundo poço, they say eles ours. falaram que era nosso. Third one, No terceiro poço, no more. não havia mais contenda. But everything's quiet. E tudo estava quieto. How can you be sure this quiet is not something before the storm? Quem poderia dizer que aquela quietude não era a tempestade que sucede a bonança? The same enemy, O mesmo inimigo, the same well. o mesmo poço. The well never change its color. O mundo nunca muda a sua característica, a sua Yes, cor. they say no longer quarrel. Sim, não vamos mais How lutar. do you know? Como é que você In the sabe? next second, Que no próximo segundo, the well change his face completely. que o mundo vai mudar de ideia completamente. So for that reason, Por essa razão, only God can comfort Isaac. somente Deus pode consolar How Isaac. can you survive in this land? Como você pode sobreviver em tal You have terra? learned so many lessons. Você havia aprendido tantas lições. And every well you give the name. E a cada poço você deu um nome. So now Agora, you come to Beersheba. Você vem a Berseba. Your father has dug a well. O seu pai havia cavado um poço ali. Now your father has planted a tree there. E seu pai havia plantado árvore ali. But here our God is going to appear all in person to Isaac. Mas ali Deus apareceria pessoalmente a Isaac. Do not fear, for I am with you. Não temas, porque eu sou contigo. I will bless you Abençoar-te-ei and multiply your descendants for my servant Abraham's sake. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. We were never told that Abraham built an altar in Beersheba. Nunca nos foi dito que Abraão teria edificado um altar em Berseba. Now his son Isaac, Mas agora seu filho Isaque, Bible says he built an altar there and called on the name of the Lord. então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, And he pitched his tent there. armou a sua tenda. Now, brothers, now you understand. Agora você entende. He lived exactly same style of life, just like his father. Ele viveu o mesmo estilo de vida que seu pai. No longer tradition. Não era mais tradição. Everything is brand new.
tudo era novinho em folha. New revelation. Uma nova revelação, New way of teaching. uma nova maneira de ensinar. 4 wells. 4 So far, poços, 3 wells. 3 poços. You see, Você God vê? led all the way. Deus conduziu no caminho. Then at the same time, E ao mesmo tempo, and we were told there Isaac's servant dug a well. e os servos de Isaac abriram ali um poço. Then something happened. Então algo acontece. Now, brother, is this, can you call this accident? Você pode chamar isso de acidente? No. Não. Abimelech came to him from Gerar with his generals. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e os... With his generals. Ok. E o seu amigo Alzate ficou comandante do seu exército. So think about it. Pense nisso. Now you can imagine the first word from Isaac, it must be like this. Então a primeira palavra de Isaac foi a seguinte: Why have you come to me, since you hate me and have sent me away from you? Disse-lhe Isaac: por que vieste a mim, pois me odiais e me expulsastes do vosso meio? Look, we were in Gerar. Não, a gente estava lá em We Gerar. were blessed by God. Fomos abençoados por And Deus. because you are all jealous, you say, be away from us. E pelo fato de vocês terem inveja, vocês me expulsaram If de you lá. hate us, Vocês nos then odeiam. don't come to us. Então não venha a nós. So why you have to come to Por que us? vocês estão vindo a nós? It's a big surprise. É uma grande Do surpresa. you see that? Vocês veem Don't isso? bother us. Não nos But incomode. why you come to us? Por que vocês estão vindo a nós? So, my brothers and Então, sisters, meus irmãos e irmãs, in the process of digging the well, naquele processo de cavar poços, the well saw something. o mundo viu algo. Do you see, my brothers and sisters? Vocês veem, irmãos? And then the well has to come to Isaac. Então o mundo teve de vir a Isaac. That's why they have encountered. Por isso que eles tiveram aquele encontro. But they said, E eles disseram, we have certainly seen that the Lord is with you. eles responderam, vimos claramente que o Senhor é contigo. In what way? De que maneira? You never use force. Você nunca usou a força. The Lord must be with you. O Senhor tem de ser com você. You give up one well. Você abriu mão de um poço. You give up 7 wells. Abriu mão de outro poço. You turn another cheek. Você deu a outra face. You go second mile. Você andou a segunda milha. The way you behave. A maneira como você se comportou. We have certainly seen that the Lord is with you. Vimos claramente que o Senhor é contigo. Now, if the Lord is with Isaac, Se de fato o Senhor estava com Isaac, the world ought to be trembling. aí o mundo que teria que tremer. Do you make the world which surround you tremble? Você faz com aquele mundo que te circunda tremer? Do you have the wells, Você tem os poços, brothers and sisters? irmãos e irmãs? So when Isaac learned that lesson, Quando Isaac aprendeu aquela lição, only God wiped away his tears. somente Deus pôde enxugar dos seus olhos as Now, of lágrimas. course, we say from one well to another well. It's very simple. É claro que nós dizemos de um poço a outro poço, é muito simples. How many pride you have to swallow? Quanto que ele teve de engolir? My brothers and sisters, Meus irmãos e irmãs, only Isaac knew how much lesson he has learned through all these sufferings. somente Isaac só sabia ou conhecia a quantidade de lições que ele teve de aprender ao longo desse processo. thank God. Mas graças ao Senhor, When they're about to dig the fourth well, quando ele estava para poder cavar o quarto poço, something happened. algo The aconteceu. Lord opened the door. O Senhor abriu as portas. To his surprise. Para sua surpresa, You see, my brothers and meus sisters? irmãos e irmãs, And then let's listen to what the enemy says. então vamos ouvir o que o inimigo diz. Let there now be an oath between us, Haja agora juramento entre nós e ti. between you and us, Entre nós e ti. and let us make a covenant with you. E façamos aliança contigo. Now, very interesting. É muito interessante. That you will do us no harm, Jura que nos não farás mal, since we have not touched you, como também não te havemos and tocado. since we have done nothing to you but good, and have sent you away in peace. E como te fizemos somente o bem e te deixamos ir em paz. Can you believe that? Você acredita People nisso? really know how to twist their own mind. Observa bem como é que as pessoas sabem distorcer os fatos. When you send people away, Quando você expulsa as they pessoas, even so proud. We have sent you away in peace. eles são tão orgulhosos e dizem o seguinte: e como te fizemos somente o bem e te deixamos ir em You paz. are now the blessed of the Lord. Tu és agora o abençoado do Senhor. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, when your neighbor said exact same thing to you,
Quando foi a última vez que o seu vizinho falou a mesma When coisa your para você? schoolmates say the same thing to you? Quando foi que o seu colega de escola falou a mesma coisa How para about você? your other colleague? E os seus outros colegas de trabalho? You have been with them so many years. Você tem estado com eles por tantos anos. Thank the Lord Graças ao for Senhor. your wonderful achievement in the world. Pela sua grande conquista no mundo. But let me ask you one question. Mas deixe-me fazer uma pergunta. Do you think the world will say, you are now the blessed of the Lord? Será que o mundo ao seu redor vai dizer, tu és agora o abençoado do Senhor? So, brothers, Então, irmãos, if you really live the life according to the Sermon on the Mount, se de fato você vive uma vida de acordo com o Sermão do Monte, the world will find it out. o mundo vai descobrir isso. But one thing for sure, Mas uma coisa por certo, if you really follow Sermon on the Mount, se de fato você segue o Sermão do Monte, you are in great danger. você vai estar sob grande perigo. Don't let that secret known to the world. Não permita que esse segredo seja conhecido do That's mundo. why the Bible said, É por isso que a Bíblia diz, don't throw that to the swine. não jogue as pérolas aos Don't porcos. throw the holy thing to the swine. Não jogue as coisas santas aos You see, brothers and porcos. sisters, these are the holy things. Essas são as coisas santas. Don't let the world know. Não permita que o At mundo the same saiba. time- Ao mesmo tempo, You have to pray every day. você tem que orar a cada dia. Not only give me the daily bread. Não apenas me dê o pão de cada dia. Every day, A cada the dia, Lord will deliver us from the evil. nós oramos para que o Senhor nos livre do mal de What cada is the dia. evil? O que é o The mal? one will come and hit you. Que o mundo possa vir e te Will, bater, as you turn te another atingir. cheek. E pedir para você dar outra a face. So, my brothers and Então, sisters, meus irmãos e irmãs, that's the will of God. esta é a vontade de Deus, For us to go to deeper. para que nós possamos nos aprofundar. Are you willing to surrender to the word of God? Você está desejoso de se render à vontade de Are you Deus? willing to tell the Lord, Você está desejoso de dizer ao I Senhor, want to live out that what you want us to live? eu estou desejoso de viver aquilo que o Senhor deseja que eu viva. I must tell you, brothers. Eu tenho que dizer-lhes, irmãos, If you really live that kind of se life, de fato você viver esse tipo de vida, you almost live a life near bankruptcy. você vai viver uma vida muito próxima da ruína. But that exactly Da the falência. secret of Isaac. Mas esse foi o segredo de Isaac. You know, some wonderful story happened in the United States. Sabe, uma história maravilhosa aconteceu ali nos Estados Unidos. There is a state called State of Pennsylvania. Há um estado que se chama Pensilvânia. Now, Pennsylvania, this word actually composed by two words. A palavra Pensilvânia era composta de dois termos. One is Pence. Uma delas é Penn. Penn is a name. Penn é um nome. It's a name for a person. É o nome de uma pessoa. So his name is William Penn. O nome dele é William Penn. Now, Pennsylvania means forest. Silvânia significa floresta. So in his time, Então, na época dele, he got a huge piece of land in Pennsylvania, United States, ele recebeu uma grande região, uma área de terra ali nos Estados Unidos. from the King of England Ele recebeu aquilo do rei da Inglaterra for one purpose, para um propósito, that he will invite all those who are persecuted, especially Quakers, to that land. para que ele pudesse trazer todos aqueles que eram perseguidos, especialmente os Quakers, para morar ali. Now, when William Penn was put in the London Tower, the famous prison, Quando o William Penn ele foi aprisionado na Torre de Londres, aquela prisão conhecida, he wrote a very beautiful book, ele escreveu um livro maravilhoso. that entitled No Cross, No Crown. E o título é o seguinte: Sem coroa, sem cruz, sem coroa. So now he wants to find a haven for his fellow Christians. Ele queria encontrar aquele lugar de descanso para os seus amigos No one cristãos. suffers so much like Quakers. Ninguém sofreu tanto quanto os Quakers. Now, in the beginning, No princípio, they fled to Boston. eles fugiram em direção a They Boston. thought that, from England to Boston, they thought that the same way Puritan will spare them because they all suffered. Eles achavam que seriam poupados ao fugir da Inglaterra para poder ir para Boston. No. Now, they will be sent back to England. Eles seriam poupados da perseguição dos puritanos. Eles seriam enviados de volta If para a they Inglaterra. insist to come back, Se eles insistissem em voltar, now their tongue been cut off. então a língua deles era The cortada. ear be cut off. A orelha era I cortada. tell you, brothers and Eu sisters, digo, irmãos, if you want to know how these people suffer, se você quiser saber o quanto que os Quakers sofreram, it's a great suffering. foi um grande sofrimento. Then George Fox, the founder,
Então George Fox, aquele try to o encourage them. fundador dos Quakers, Now, don't be afraid. ele tentava dizer, não temam. We are like the sheep being brought to the place to slaughter. Nós somos exatamente como a ovelha sendo enviada para o matadouro. So every time the wool will be cut off. Então, frequentemente a nossa lã será tosquiada. But he said, cheer up, brothers. Mas ele falou, alegrai-vos, irmãos. It will take no long, the wool will come out again. Não vai demorar muito e essa lã vai crescer de novo. That's Quakers. Esses eram os Quakers. They really learned wonderful lessons. Eles de fato aprenderam uma grande lição. Think about it. Pense nisso. As a governor Como governador of Pennsylvania da Pensilvânia and representing the kingdom of England, e representando o reino lá da he Inglaterra, got all the land from the king. ele ganhou toda aquela terra do rei. So now, when he was greeted by Indians, Então agora, quando ele foi recepcionado pelos índios, now he could say that now this land be given by our king ele podia dizer, essa terra me foi dada pelo nosso Não. rei. Não, from his own pocket. mas do seu próprio bolso. He paid every cent which had been asked from the Indians. Ele pagou cada centavo que lhe foi cobrado pelos índios. Very, very noble man. Ele era um homem muito nobre. Every time Toda vez, when he tried to deal with Indians, quando ele tinha que interagir com os índios, he never carried weapons. ele nunca levava armas. Do you know the secret? Sabe qual era o segredo? You know how dangerous they live in United States? Quão perigoso era morar nos Estados Unidos naquela Because época, according to their porque understanding, de acordo com a compreensão deles, even Indians around, ainda que os índios os circundassem, they never carry any weapon in the house. Every corner eles não tinham qualquer arma em suas casas. is different from Puritans. Era diferente dos puritanos. If you visit the first meeting house in Boston, Se você for naquela primeira casa de reunião ali em Boston, on the Lord's Day when they come together, no dia do Senhor, quando eles se reuniam, all the brethren carry the guns. cada irmão levava sua arma. You see, because any moment probably they will be attacked by Indians. Porque a qualquer momento eles poderiam ser atacados pelos índios. Brothers, sisters, Irmãos e irmãs, same immigrants. os mesmos imigrantes, But now they are not Puritans. mas eles não eram puritanos. They are just Quakers. Eles eram apenas Quakers. Now, Quakers are the people Os Quakers eram aquelas who pessoas really follow the Sermon on the Mount to the letter. que seguiam o Sermão do Monte na letra. Now, brothers, Irmãos, are they mad? eles tinham raiva? No. Não. Eles estavam loucos? Não. They know that. Eles sabiam, When they do not protect themselves, ao não se protegerem, God is going to protect them. Deus iria protegê-los. That's the secret for Quaker to survive for many, many, many years. Esse foi o segredo para que os Quakers sobrevivessem por muitos e muitos anos ali. When the forefather of the United States, Quando os patriarcas dos Estados Unidos, when they're thinking about compile a constitution for the whole nation, quando eles pensaram em conceber uma constituição para a nação, they have to check all the chapters from all different states. eles tinham que observar o que estava escrito em cada um daqueles diferentes estados. Brothers, sisters, Irmãos e irmãs, to your surprise, para sua surpresa, the Constitution of the United States is based on the charter in Pennsylvania. a Constituição dos Estados Unidos ela foi baseada na Constituição do Estado da The Pensilvânia. Liberty Bell, you saw that in Philadelphia. O sino da liberdade ele fica localizado ali na Filadélfia. That was Liberty Bell belonged to Quakers. Aquele sino da liberdade pertencia aos Quakers. When they visit the United States Quando você visitar os Estados Unidos, for 50 years, quando eles foram para os Estados Unidos por 50 they anos, celebrate their jubilee. eles celebraram o jubileu. So they built a bell called Liberty Bell. Então, 50 anos depois deles chegarem aos Estados Unidos, eles celebraram o jubileu e eles fundiram esse sino que é chamado Sino da Liberdade. So, brothers, today when you talk about Quaker, you only talk about Quakers, Quaker, how do you call that? Here, oatmeal. Quaker oatmeal. Aveia. Então, quando você fala de Quaker, você só lembra da aveia Quaker. Now, don't forget, Não se esqueça, it is the Quaker who create United States. foram os... Em português fala quacre, mas é meio estranho, né? Então, os Quakers foram os fundadores ali nos Estados Unidos. So may the Lord be merciful. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. The world see that. O mundo viu. We have certainly seen that the Lord is with you.
Tu és agora o abençoado do Senhor. So next time if you visit Philadelphia, A próxima vez, vimos claramente que o Senhor é contigo. Então, a próxima vez que você visitar a Filadélfia, now that's true history, brothers and isso é sisters. história This is verdadeira, not a irmãos. theory. Não é uma teoria. And that's the vivid history in our eyes. Essa é a história vívida aos nossos olhos. So thank the Lord. Então, graças ao Senhor. Now you can imagine. Agora você pode imaginar. That's exactly the world saw Isaac. Foi exatamente assim que o mundo viu Isaac. And so finally they made a feast. Então, finalmente, eles fizeram uma And they festa. ate and drank. E eles comeram e beberam. They arose early in the morning and swore an oath with one another. Versículo 31. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. And Isaac sent them away, and they departed from him in peace. Isaac os despediu e eles se foram em paz. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, if you are Isaac, se você for Isaac, you have every reason to be afraid. você tem todos os motivos para ter medo. But brother, you need protection. Você precisa de You proteção. need some invisible wall. Você precisa daquela parede invisível. They will never come to you again. E eles não retornarão mais a você. But brothers and sisters, Mas irmãos e when you irmãs, don't find any visible protection, quando você não tem nenhuma proteção when you visível, don't see the visible wall, quando você não tem aquela parede visível, God make a wall for you. Deus edificará aquela parede, aquele muro para você. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, behind that wall, por detrás daquele muro, daquela you parede, don't be afraid. você não terá medo. So you see, my brothers and Então sisters, vocês veem, irmãos e irmãs, exactly same experience, just like his father. exatamente a mesma experiência que seu pai teve. That's the secret how we live in this world. É o segredo de como nós vivemos nesse mundo. Otherwise, when you are in the campus, De outra forma, quando você estiver lá no campus, you will be gripped with fear. você vai ficar tomado de temor. But brothers and sisters, Meus irmãos e don't irmãs, be afraid. não temas. Don't be afraid. Não tema. The Lord will protect you. O Senhor te protegerá. And you see, the world will come to O you. mundo virá até você. They will say, we have certainly seen that the Lord is with you. Now, verse 28. Yeah. Vimos claramente que o Senhor é contigo. That's wonderful testimony. Esse, então, é um testemunho maravilhoso. You see, my brothers, Vocês veem, irmãos, we have a wall. nós temos uma parede, um muro. It is the world who comes and say, please don't touch us. É o mundo que virá até nós e dirá, Will- por favor, não nos toque. As lily will never hurt the thorn. Nós, como lírios, nunca feriremos os espinhos. So, my brothers, Então, meus irmãos, that's what happened. é isso que aconteceu. But then, verse 32. Então, versículo 32. It came to pass the same day Nesse mesmo dia, that Isaac's servant came and told him about the well which they have dug, and said to him, we have found water. vieram os servos de Isaque e, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram, achamos água. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, right after the world departs, após o mundo sair, then good news. as boas novas, They not only have dug the well, não apenas eles haviam cavado um poço, they have found the water. mas encontraram água. That's enough. Já chega. Have you found the water? Você achou água. Have you found that living water? Você encontrou essa água viva. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, no matter what experience you have gone through, não importa por qual experiência você passe, if somehow you have found the se water, de alguma forma você achar água, somehow you say, it is the Lord. você vai dizer que foi o Senhor. We have met the Lord. Nós encontramos o Senhor. My brothers and sisters, Meus irmãos e irmãs, it is the Lord himself who wipe away all your tears. é o próprio Senhor quem enxugará dos seus olhos todas as You lágrimas. remember the story Você se lembra da história of Gerar. de Gerar. Then Valley of Gerar. E aí o vale de Gerar. Then different wells. E aí diferentes poços. Then finally come to Beersheba. E finalmente chegaram a Berseba. Then smiling face of the Heavenly Aí Father. então a face sorridente do Pai Celestial. Then brothers, Então, irmãos, to our surprise, para nossa surpresa, the world greet us. o mundo vem nos dar as boas-vindas. Have you had that experience? Você teve essa experiência? Thank the Lord. Graças ao Senhor. This is the lesson. This lesson Isaac has learned. Essa foi a lição que Isaac aprendeu. So then, verse 33. Então, versículo 33. So he called it Shephath. Ao poço chamou de Seba. Therefore, the name of the city
is Beersheba to the day. Por isso, Berseba é o nome daquela cidade até ao dia de hoje. That's how Isaac has dug 4 wells Foi, in his life. foi dessa forma que Isaac cavou 4 poços em sua vida. Do you see the progressiveness here? Você percebe a progressão aqui? Beersheba again. Berseba novamente. Finally, Finalmente, Isaac learned something just like his father did. Isaac aprendeu alguma coisa exatamente como seu pai aprendera. So may the Lord really speak. Que o Senhor fale aos nossos corações. Thank the Lord. Graças ao Senhor. With the father, Com o pai, Abraham, Abraão, Beersheba. Berseba. With the son, Com o filho, Isaac, Isaac, also Beersheba. também Berseba. With the grandson, Com o filho, Jacob, com o neto, Jacó, also Beersheba. também Berseba. May the Lord speak to our hearts. Que o Senhor fale aos nossos corações. Let's pray. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós somos gratos ao Senhor. Senhor, pela Tua palavra proferida aqui nessa noite, Senhor. Senhor, nós de fato a encomendamos às Tuas mãos e rogamos ao Espírito Santo que continue a nos falar por meio dela, Senhor. Senhor, como nós clamamos ao Senhor para que o Senhor nos conduza por este caminho, Senhor. Senhor, para a Tua própria honra e glória. Senhor, que o mundo possa reconhecer, de alguma forma, que pela Tua graça nós somos Teus. Senhor, nós nos encomendamos a Ti nessa noite, agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém.